Olá, já está na Constituição a emenda que criou o chamado Orçamento de Guerra. É nele que estão previstos os recursos para combater o coronavírus no Brasil. A promulgação da emenda ocorreu nesta quinta-feira. Para otimizar os gastos públicos no combate ao coronavírus, a emenda constitucional permite que as despesas com a pandemia sejam separadas do Orçamento Geral da União. O texto também autoriza a compra e venda de títulos públicos e privados pelo Banco Central. O objetivo é injetar recursos na economia. Nós vamos deixar claro com essa promulgação que nós queremos que rapidamente o Brasil consiga sair dessa situação com um número menor de perda de vidas. Esse é o principal objetivo, a garantia das vidas, mas também que a gente garanta os nossos empregos, os empregos dos brasileiros e a renda dos mais vulneráveis. Eu acho que essa PEC, ela nos traz essa esperança e essa certeza. Que é um instrumento vigoroso a favor do Brasil no combate às consequências econômicas da pandemia e que permite ao Poder Executivo novos meios administrativos de dar agilidade a esse combate e as medidas necessárias. Vamos juntos, presidente Rodrigo, avançar na aprovação de todas as pautas que forem interesse da sociedade brasileira, porque o Parlamento brasileiro é a casa do povo brasileiro. Também foi concluída a votação do projeto que compensa estados, municípios e o Distrito Federal pelas perdas na arrecadação causadas pela pandemia. O Senado acatou algumas mudanças feitas na matéria pela Câmara dos Deputados. A proposta seguiu para a sanção. O projeto destina 60 bilhões de reais da União a estados e municípios para ajudar no combate à pandemia do coronavírus. O texto foi aprovado pelo Senado, mas recebeu emendas durante a análise na Câmara dos Deputados e, por isso, voltou para nova apreciação no Senado. No entanto, os senadores rejeitaram algumas mudanças dos deputados, entre elas a forma de distribuição do dinheiro aos estados. Os deputados defenderam que o número do total de infectados deve ser considerado como critério para o rateio, o que beneficiaria estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Mas o Senado discordou e manteve o critério que leva em conta a taxa de incidência de infectados. A gente atendeu no nosso relatório o que foi possível e impossível dos pedidos que foram feitos de todas as regiões do Brasil. Os deputados também tentaram ampliar a lista de servidores públicos que não vão ser afetados com o congelamento de salários. O Senado manteve o benefício para servidores da área de saúde e segurança pública e incluiu os profissionais da educação, de limpeza urbana e assistência social e coveiros. Os aumentos salariais para esses trabalhadores só podem ocorrer se eles estiverem diretamente envolvidos no combate à pandemia. Ao acatar a categoria da educação, onde tem vários professores em laboratórios buscando nesse momento soluções da ciência, da tecnologia em vacina, remédios, testes, dentro de hospitais universitários e professores treinando profissionais para poderem ir para o enfrentamento, isso demonstra o equilíbrio do texto que estamos construindo. Com as medidas que nós estamos sendo obrigados a tomar, e que bom que a gente está tomando elas todas para proteger a nação brasileira, a gente praticamente está endividando o nosso país em uma reforma da Previdência e um pouquinho mais que ela. Jamais pensei e planejei prejudicar, de qualquer maneira, o servidor público. O que nós estamos pedindo é uma colaboração, uma contribuição, uma participação. Dos 60 bilhões que serão repassados pela União nos próximos 4 meses, 20 bilhões ficam com municípios e 30 bilhões com estados e Distrito Federal. Os outros 10 bilhões devem ser usados exclusivamente para ações de enfrentamento à pandemia, sendo 3 bilhões para municípios e 7 bilhões para estados e Distrito Federal. Os estados devem distribuir os recursos da seguinte forma: 60% de acordo com a população e 40% de acordo com a taxa de incidência da Covid-19. Os senadores também aprovaram um projeto que impõe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária o prazo máximo de 72 horas para autorizar a importação e distribuição de medicamentos e equipamentos liberados para o uso contra a Covid-19.
O ministro da Cidadania participou na quinta-feira de uma audiência remota da comissão que acompanha as medidas relacionadas ao combate da pandemia do coronavírus. Onyx Lorenzoni explicou o trabalho do governo para atender a quem precisa do auxílio emergencial. Segundo Onyx, 50 milhões de brasileiros foram considerados elegíveis, isto é, aptos a receber algum tipo de auxílio, seja o emergencial, seja o Bolsa Família ou o Cadastro Único. Onyx disse que o esforço é grande para que o cronograma seja mantido. Nós estamos próximos de vencer a primeira parcela, devemos provavelmente até amanhã, se tudo correr bem, poder anunciar o cronograma de pagamento da segunda parcela a partir da próxima semana. O ministro explicou que toda exclusão está proibida durante a pandemia, a não ser em caso de morte do beneficiado. Ele destacou também a parceria com os Correios. Nós estamos também desenvolvendo canais aqui para facilitar a vida das pessoas, estamos numa discussão com os Correios para permitir que as pessoas que não têm acesso à tecnologia, que têm dificuldade, que não encontraram alguém que solidariamente lhe ajuda, possam ir até os Correios poder fazer o cadastramento. Nós estamos próximos de anunciar esse acordo operacional com os Correios, vai ser gratuito para as pessoas. Onyx também anunciou uma boa notícia quanto aos repasses da União aos municípios referentes à assistência social. Nós estamos transferindo no dia de hoje para a assistência social dos municípios. Nós vamos mandar uma parcela que envolve 3 meses, o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho, dentro daquilo que foi pactuado no CONSUS, que é o Conselho do Sistema Único de Assistência Social do Brasil, num volume próximo de 600 milhões, que vai fundo a fundo, são, para ser preciso, em torno de 580 milhões de reais, que vão irrigar o sistema. Os parlamentares questionaram sobre critérios para aprovação ou não dos CPFs e como os programas podem ser mais bem apoiados. As pessoas continuam reclamando, e reclamando de injustiças também, de que quem merece recebe, quem merece não recebe e não deveria receber, muitas vezes recebe. O senhor poderia nos esclarecer o que está havendo com essa realidade de situação? Por que o Ministério não está utilizando, por exemplo, as caixas lotéricas, que estão hoje, inclusive, muito mais perto dessa população? Ao cruzar todos os dados individualmente, depois eu caso esses dados para falar, olha, ao juntar tudo isso, eu consigo chegar até 2 membros dessa família para pagar o auxílio? Sim. Se eu consigo, eu limito aos 2 membros e faço o crédito, nesse momento, individualizado. Essa complexidade é que mostra para a gente como esse trabalho de refinamento tem que ser constante. E o ministro da Educação participou na terça-feira da reunião de líderes do Senado. Ele afirmou que, apesar da pandemia, o governo não deseja alterar o calendário do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As provas estão marcadas para novembro. Na internet, antes da reunião de líderes do Senado, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, escreveu: esquerda, abre aspas, cancelem o Enem, quem não tem internet será prejudicado, fecha aspas. E quem não tinha em 2015, 16? Demos recursos para as escolas terem internet, fizeram a quarentena. Sugestão, com 50% do fundo eleitoral, todos os estudantes pobres terão internet em casa. Não desistam. Estudem. Na reunião, segundo os senadores, o ministro confirmou para novembro as provas do Enem. O ministro, totalmente irredutível, ele não quer adiar o Enem. Os senadores estão ponderando aqui a necessidade de se adiar, porque vários estudantes, milhares estão prejudicados por conta da quarentena e do isolamento e a suspensão das aulas no Brasil afora. E muitos estudantes em casa não têm a mesma estrutura que uma escola pode oferecer para que ele possa participar do Enem com as condições. Ainda não temos fatos que possam determinar o adiamento do Enem. As inscrições que começam dia 11 agora, de 11 a 22 de maio,
elas serão feitas como sempre, através da internet, remotamente, sem problema nenhum. Não é? Então não vai ter problema fazer inscrição. Atrasar isso, botar para o ano que vem, é comprometer todo um calendário das instituições de ensino superior que esperam e dependem desses resultados. Então nós acreditamos e apoiamos a ideia do ministro porque entendemos que ainda não há fatos que justifiquem esse adiamento. Esse período de pandemia fez com que todo o processo escolar do Brasil houvesse aí uma interrupção por pelo menos 3 ou 4 meses. Ou seja, esses alunos que não têm acesso à internet, eles também não estão tendo acesso a esse aprendizado. Portanto, estão numa situação de defasagem. Então, em nome da justiça para esses jovens do Brasil, é muito fundamental que o Enem venha a ser realmente prorrogado. O Enem está programado para novembro. Nós não imaginamos essa pandemia fazendo o estrago que está fazendo até novembro. É possível decidir isso por volta de julho, agosto. Se houver um agravamento da pandemia, aí se justifica, sim, o adiamento do Enem. Se não houver agravamento e, ao contrário, nós voltarmos à normalidade até agosto, certamente não haverá razões para adiar o Enem. E uma nova proposta do Senado prevê que leitos vagos de hospitais particulares sejam utilizados automaticamente por pacientes do Sistema Único de Saúde com síndrome respiratória aguda e suspeita ou diagnóstico da Covid-19. A Constituição Federal e a lei que regula ações e serviços de saúde dizem que, diante de ameaça de perigo público, os governos poderão automaticamente usar equipamentos de propriedade particular. Foi com base nisso e na situação da saúde pública do país frente à pandemia do coronavírus que 5 senadores apresentaram o projeto de lei. O PL 2308 de 2020 democratiza a saúde nesse momento tão importante de pandemia. Não podemos escolher quem terá leitos ou não. Isso é desumano. Leito é para todos. A importância do projeto é nós contribuirmos para a solução desse grave problema que estamos vivendo no segmento público, em que a rede hospitalar está praticamente em colapso e precisa ser socorrida pela chegada de novos leitos, especialmente UTI, para atender a população como um todo. O SUS já não utiliza leitos da iniciativa privada? Sim, utiliza, mas precisa ter uma pactuação anterior. E no momento de pandemia não se pode esperar. Boa parte dos leitos privados que são hoje utilizados no SUS, eles são resultado de convênios entre o SUS e os próprios hospitais, muitos deles filantrópicos, que recebem uma contrapartida do Sistema Único de Saúde. Não é justo que a gente veja brasileiros e brasileiras indo a óbito por falta de um leito de UTI do Sistema Único de Saúde, ou seja, público, quando existe vacância nos privados. Pela proposta, para que os gestores do Sistema Único de Saúde possam se planejar quanto à utilização de leitos e equipamentos do setor privado, todos os hospitais deverão informar diariamente ao Ministério da Saúde o número total de leitos que possuem, ocupados e livres, de unidade de terapia intensiva, em enfermaria e em apartamento, e a quantidade de ventiladores pulmonares, detalhando quantos estão em uso, quantos estão disponíveis e em manutenção. Além disso, no relatório das informações, o hospital deverá diferenciar os leitos e os equipamentos já destinados ao tratamento da Covid-19. O projeto de lei também prevê que os dirigentes estaduais devem definir regras de pagamentos de indenizações aos hospitais particulares. Ainda de acordo com o texto, o uso compulsório dos leitos não exclui a possibilidade de haver contratação entre o poder público e o setor privado. Um projeto de lei do Senado limita os reajustes cobrados pelos planos de saúde coletivos. De acordo com o texto, eles devem seguir os índices definidos pela Agência Nacional de Saúde para os planos privados. A medida busca proteger os pacientes durante a pandemia do coronavírus.
O Brasil tem 47 milhões de usuários de planos de saúde. 9 milhões são apólices individuais ou familiares, aqueles que o beneficiário contrata o serviço direto com a seguradora. Para esses contratos, a Agência Nacional de Saúde Suplementar define ano a ano quanto o plano deve cobrar de reajuste. Para os outros 38 milhões de usuários que têm planos coletivos ou empresariais, esse controle não existe. O reajuste é feito por livre negociação. Os aumentos anuais dos planos de saúde individuais e familiares chegam no máximo a 6% ao ano, enquanto os planos de saúde coletivos chegam até 20% de aumento ao ano. Esse projeto de lei permite ou autoriza a Agência Nacional de Saúde Suplementar a também regulamentar os planos de saúde coletivo durante os anos de 2020 e 2021 ou enquanto durar a pandemia. Como medida de enfrentamento ao coronavírus, a ANS propôs em abril um acordo com as operadoras de plano de saúde. Elas teriam o direito de movimentar 15 bilhões de um fundo mantido com recursos das próprias empresas. Em troca, elas assumem alguns compromissos: manter planos individuais e coletivos até 29 vidas, assegurar a assistência aos beneficiários até o dia 30 de julho, negociar dívidas de usuários com dificuldades para pagar as mensalidades, manter o pagamento regular dos profissionais, clínicas, laboratórios e hospitais que integram a rede credenciada. A nossa reportagem procurou o Ministério da Saúde para que nos fornecesse o número de leitos hoje disponíveis no país e a taxa de ocupação por estado. Mas a assessoria de imprensa apenas informou que, com a necessidade do atendimento mais amplo da população em razão da pandemia, novos leitos de UTI para internação de pacientes acometidos pela Covid-19 têm sido habilitados. Desde abril, de acordo com o Ministério, foram 2.644 leitos em 91 municípios, o que custou à pasta mais de 380 milhões de reais. Alguns estados brasileiros decretaram o chamado lockdown. É o fechamento total das atividades não essenciais e o estabelecimento de regras rígidas para a circulação de pessoas. O Maranhão foi a primeira unidade da federação a adotar a medida. Vamos avaliar como a capital, São Luís, foi impactada por essa situação. O aumento do número de casos da Covid-19 e a pressão sobre o sistema de saúde vem mudando a orientação quanto ao isolamento da população em vários estados e capitais. A primeira a decretar o lockdown foi São Luís do Maranhão e sua região metropolitana. A gente teve 85% de diminuição do número de circulação de pessoas em ônibus, a gente teve uma diminuição da circulação de pessoas na cidade e a gente teve um aumento da proporção de pessoas em distanciamento social. A gente ainda tem uma dificuldade, sobretudo nos bairros mais populosos e mais pobres, portanto, também, que tem como centro, como coração dessas aglomerações urbanas, as feiras. Ruas do centro histórico vazias, lojas de portas fechadas, bloqueios das principais vias de circulação, terminais de ônibus com movimento muito abaixo do normal. Esse é o panorama de São Luís dos primeiros dias de lockdown. Nos ferries que ligam a ilha ao continente, poucos passageiros, todos de máscara. A orla marítima interditada para o lazer. A polícia militar orienta os cidadãos. Pelo menos nessa parte da cidade, a determinação da justiça funcionou. Essa decretação do lockdown na ilha de São Luís, na nossa região metropolitana, provocada pelo Ministério Público, é realmente uma atitude extrema. E ela já está dizendo, lockdown é fechamento, é isolamento. Então é preciso que as pessoas mais do que nunca se conscientizem, que é preciso cada um dar a sua cota de sacrifício, neste momento ficando em casa. E assim poderemos salvar milhares de vidas. E com tantas mudanças no cotidiano dos brasileiros, uma parcela muito importante da população, os idosos, busca alternativas para não deixar o isolamento social causar tristeza e desânimo. Veja na reportagem de Silvio Guedes.
Morador do bairro Guará 2, seu Eliezer é vizinho do seu Zequinha há 30 anos. Para não perder o hábito da conversa diária no portão, seu Eliezer traz sua cadeira para a calçada e com Zequinha dentro de casa, eles colocam o papo em dia. Sem quebrar o isolamento, os dois amigos e idosos passam a perna na solidão. Eu fico bem, sinto falta nas saídas, de um cinema, de um jogo de futebol, uma cervejinha no boteco, uma coisa dessas coisas fazem falta. Aí eu vivo bem, tenho bons vizinhos, tenho minhas filhas que me apoiam, vêm diariamente aqui, não tem problema. Zequinha é meu vizinho, baiano também, gente boa para danar. Ele fica numa grade e eu fico na outra. O asfalto divide a nossa conversa. O isolamento social é a principal arma para evitar a propagação do coronavírus. Mas essa medida é uma mudança radical e pode trazer impactos graves para a saúde mental das pessoas. Isso foi demonstrado em estudo da revista científica britânica The Lancet, publicado em março. Algumas consequências listadas são depressão, melancolia, confusão mental, irritabilidade, estresse pós-traumático e até alcoolismo e uso de drogas. Segundo o estudo, os fatores causadores desses danos à saúde mental são as mudanças bruscas de rotina, restrições à mobilidade, medo de infecções, frustração, tédio e, em muitos casos, os prejuízos financeiros. Como fica a cabeça de quem não pode mais conviver com amigos ou simplesmente fazer as compras? Para psiquiatras e psicólogos, o importante é ficar distante, mas sem perder a conexão. Vivemos com medo, inseguros, porque sabemos que o único meio de fato para combater esse inimigo microscópico é o isolamento social. Não se deixar de telefonar, de fazer uso das redes sociais, buscar transmitir afeto todo o tempo. Com os idosos, quanto mais isolados, maior o risco de danos à saúde mental e a maior ameaça é a depressão. É fundamental que todos, isso serve tanto para as pessoas quanto para os idosos, busquem fazer alguma atividade física. Vocês devem se manter em distanciamento, em isolamento, porque vocês são os mais vulneráveis, mas não deixem de estar sempre conectados. No Senado, 2 projetos tratam especificamente deste assunto. A senadora Rose de Freitas defende o direito de todos receberem tratamento gratuito e até mesmo assistência psicológica remota. Já o senador Assir Gurgax tem proposta que obriga o SUS a manter um programa de atenção à saúde mental para lidar com as consequências do isolamento. A nossa sugestão é para que o SUS dê uma atenção psicossocial a todas essas pessoas que precisam. Nós entendemos que é importante demais para esse momento um acompanhamento psicológico para que as pessoas enfrentem essa pandemia de uma maneira menos dolorida. Existem formas de você, idoso ou não, driblar os efeitos adversos do isolamento. Crie novas rotinas em sua vida que incluam atividades lúdicas e criativas. Ler livros e revistas, ouvir música, fazer palavras cruzadas ou quebra-cabeças, pintar, organizar fotografias e praticar atividades físicas. Fique ligado com familiares e amigos. Use o celular e os diversos aplicativos para conversas de áudio e vídeo. E, muito importante, nada de ficar o dia inteiro de pijama. Não deixem a mente parada. Isso é a melhor receita para enfrentarmos esses períodos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.